boa noite. São 18 horas no horário de Brasília, de Salvador também. Já vou dizer porque eu falei. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. E, meu filho, a coisa tá confusa, tá atrapalhada? Vem pra cá que a gente desatrapalha. Você vai ver só que mais bacana. Não quer dizer, como eu digo sempre, que seja fácil, né? Explicável é, fácil não. Boa noite, Érico Oyama. Boa noite, Fábio França. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Maria Lorena. A Maria Lorena. Boa noite. Tá escondida aí, dá pra ver a Maria Lorena ali, ó. Maria Lorena, dá uma olhada. Oi, Maria gente, Lorena. boa Olha aí. noite. Maria Lorena trabalha na Band News de Salvador. Né? Isso. Fica no ar entre 17 e 18 horas. Exatamente, ali. Logo em seguida vem o É da Coisa. Ou seja, tem jornalismo bacana, bem feito e tal, depois vem a gente. Obrigado pela Obrigada presença, a vocês. Maria Lorena. Tá aqui, tá passeando aqui um pouquinho? Conhecendo um pouquinho a rotina de vocês, essa loucura. Muito bem. Muito bem. Estamos felizes com a sua presença. Venha Eu sempre. também. Querendo participar, fica à vontade aí. O microfone tá está bom. aberto para você, tá bom? É isso aí. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, porque é um programa de rádio, né? Mas você pode fazê-lo também pela internet, sempre Rádio Band News FM e no aplicativo Band Rádios. E sabe o que eu fiquei sabendo, Maria Lorena? Nós lideramos em Salvador. Sim, a galera gosta, viu? Agora no início não gostava não, viu, Reinaldo? eu sei. Depois descobriu, né? É isso. É sempre assim. Isso daí é como as pessoas... Bebidas raras, perfumes raros, comidas Vão raras. se acostumando, É né? preciso, né? E ali, Você conquistou o adaptando. coração dos baianos. Conquistei o coração dos baianos. É isso aí, muito bem, maravilha. Olha aqui. Ó, eu quero dizer o seguinte. Fábio Cuba, Diga. japonês. Maria Lorena está chegando agora. Se vocês me chatearem, eu vou embora. Não, fica aí. Não, vou, pego o meu avião e... Não, fica Acabou. aí. Já tenho idade para me aposentar, ainda não tenho, mas tudo bem. Não, vou embora. Vou embora. Fica me chateando. Não faz o que eu quero. Não, japonês, você é muito hostil. É o Augusto. Não, o Augusto. Augusto, vem cá. Venha cá, Augusto. Olhe lá para a câmera. Peça para eu ficar. Não, vai ficar. Não, tem que pedir. Tem que falar, fica, rei. Reinaldo, você vai ficar com a gente? Não sei. Não é tô uma pensando. pergunta. Não é pergunta. Aí, tá, vai embora. Fatiza. Tá fora também, acabou. Antes eu te demito. Entendeu? Você vai pedir pra eu ficar, Japonês? Fica, Reinaldo. Então acho que eu vou ficar. Olha, como diria o poeta latino Horácio, o querido Fábio Cuba, Vamos lá. Momento cultural. falando sua poesia no Ars Poética, est modus in rebus. A tradução... explica, vai. Não é tenha modus no rabo, não é isso. Est modus in rebus, quer dizer, há uma medida nas coisas, né? Há uma medida nas coisas, entendeu? Res, rebus, rebus é, no caso, o ablativo. Há uma medida nas coisas, est modus in rebus. E se as coisas começam a ficar fora da medida, aí começa a ficar esquisito. Paulo Guedes deu uma pisada na bola. Né? Aí o Bolsonaro foi responder. Aí o Bolsonaro... Até, coitado, justiça se faz. O Bolsonaro, a primeira resposta que ele deu não era exatamente aquilo que parece, mas ele é um pouco sem jeito. Ele é um pouco sem jeito. Vocês lembram um programa que tinha na Gazeta, que era o Hermes e Renato, que tinha uma personagem que chamava Joselito? Sim. O Joselito... MTV. MTV. MTV? Sim. MTV. O Joselito não sabia brincar. O Joselito não sabia... Joselito sem noção. Era Hermes e Renato? Isso, era Hermes e Renato. Mas eles eram TV Gazeta originalmente, depois foram para Pode MTV. ser, não sei. Pode ser. O Joselito não sabia brincar, o Joselito era meio assim, ele... vamos brincar de dar empurrão? Ele vai e quebra o nariz do colega, entendeu? Que negócio? Moleque faz muito isso, você vai passar, põe a perna pra você tropeçar, mas o Joselito, ele não põe só a perna, ele mai no joelho pro cara cair de boca mesmo. Virou verbo até, né? Joselitou. Joselitou, não sabe brincar, tem que saber brincar, tem que saber falar, é um bando de gente sem jeito. E a política é a arte do jeito, não é do jeitinho no sentido do acochambramento, não. É do diálogo, da conversa.
Política não tem essa de dictat, isso aqui e tal. Não tem chantagem, não tem imposição, não tem nada. Entende? Como diz um amigo meu, a política é água, não é ferro. Ela vai encontrando caminhos para ir para o mar. Né? Não é a dureza do ferro. No mundo inteiro. Ou as pessoas quebram a cara. Né? Vamos lá, vamos ao que nós temos do dia. Fala, japonês. Renato, ministro da Economia, diz que renuncia ao cargo se houver uma mudança muito radical na proposta original da reforma à Previdência. Disse o seguinte: deixa eu te falar um negócio que é importante. Eu não sou irresponsável. Eu não sou um inconsequente. Ah, não aprovou a reforma? Vou embora no dia seguinte. Não existe isso. Eu não entendi, gozado. Isso aqui, essa primeira parte, o contexto precisa ser assim. Deixa eu falar um negócio, o que é importante. Vamos lá, eu vou ler com a seguinte entonação. Eu não sou irresponsável, eu não sou inconsequente. Ah, não aprovou a reforma? Vou embora no dia seguinte. Não existe isso. Fica parecendo que ele está dizendo, não, eu fico. Não é assim, como quem diz, não vem com essa história, você não faz o que eu quero, então vou embora. Não existe isso. Mas aí em seguida, aí vem. Isso é na entrevista à Veja. Aí vem. Agora, posso perfeitamente dizer assim, olha, já fiz o que eu tinha que fazer, já fiz o que tinha de ser feito. Não estou com vontade de ficar, vou dar uns meses justamente para não criar problemas, mas não dá para permanecer no cargo. Se só eu quero a reforma, vou embora para casa. Se eu sentir que o presidente não quer a reforma, a mídia está afim só de bagunçar, a oposição quer tumultuar, explodir e correr o risco de ter um confronto sério, pego o avião e vou morar lá fora. E aí ele complementou, se os parlamentares aprovarem algo que representa uma economia menor que 800 milhões de reais, não há a menor possibilidade de lançar uma nova previdência. Estaríamos só remendando a velha. Olha, tem tanta coisa, assim, do ponto de vista político, porque o ouvinte sabe que eu defendo a reforma. O ouvinte sabe que eu também acho que quem criou as dificuldades para a reforma até agora foi o senhor Jair Bolsonaro, com esse seu jeito muito particular e peculiar de desgovernar. Né? Se a reforma do Temer, que no fim acabou, era uma economia em 10 anos de 400, 500 bilhões, tivesse sido aprovada, e não foi, entre outras razões, que gente como Bolsonaro, a quem o Paulo Guedes já estava ligado, ajudou a sabotar a reforma, não estou atribuindo aos dois, estou dizendo que gente que pensava como eles ajudou a sabotar a reforma. A pressão agora seria muito menor, ou não seria? Seria. Né? Inclusive, nós estaríamos vivendo uma outra etapa na relação com os mercados. Não estaria esse negócio de bacia das almas, de desespero. Então não tem essa. Veja, a fala do Paulo Guedes, ela, na verdade, quem interpreta texto direito, ela tem duas etapas. Ela é ambígua, é a pior coisa que tem, aliás. Ah, eu não sou do tipo irresponsável que, não faz o que eu quero, vou embora. Ele está dizendo que não é esse cara. Que, portanto, ele fica. Mas, ao mesmo tempo, se não fizer a economia que ele quer, nada impede que eu pegue um avião e também me mande. Aí fica parecendo que é uma chantagem ao processo. Fica parecendo? Não, é uma chantagem ao processo político. Não é assim que se faz. Notem, porque aí é um casamento muito ruim, que não dá certo, e não dá certo mesmo, acreditem. Até porque a reforma não é a única tarefa que esse governo tem, que o governo tem. A reforma é só uma das tarefas. E aí a gente tem um presidente que, descontente com o andamento das coisas, convoca as ruas. Convocou, né? Ou não convocou? Convocou. Convocou as ruas. Tá, não estou contente com a reforma. Convoco as ruas.
E digo que o parlamento não me deixa governar, que o judiciário não me deixa governar, que endossando aquele texto mal escrito daquele senhor. Então aí, Bolsonaro. Aí vem o seu homem forte na economia e diz, ou faz a economia que precisa, faz a reforma que eu quero, ou então pego o avião e vou para casa. Bom, então, queridos, vamos instaurar a monarquia absolutista no Brasil. Teremos Bolsonaro primeiro. Os príncipes a gente já tem, né? Os 3 príncipes. Ou 4. 5 filhos, na verdade, mas na política, na aristocracia mesmo, 3 príncipes. Né? Aí, então, a gente tem Bolsonaro primeiro. E o Guedes, sei lá, talvez candidato a ser o cardeal Richelieu. Não é o caminho. Não é o caminho. Porque esse é o mesmo governo que diz que a reforma é tarefa do parlamento. Bom, é tarefa do parlamento. Mas o ministro da Economia, que é uma âncora junto aos mercados, diz, ou faz o que eu quero ou vou embora. Mas também não estou dizendo que eu vou embora agora. Posso ir embora daqui a pouco. Vem cá. Quando o Paulo Guedes se lançou nessa, ele não estava se lançando na política? Estava, né? Não é a primeira vez. Paulo Guedes conversou com a Dilma, Paulo Guedes conversou com outros presidentes. Paulo Guedes está tentando emplacar a sua visão de mundo faz tempo. É política. Eu vejo alguns que se diziam liberais hoje convertidos não ao bolsonarismo, convertido à seita da difamação alheia. Porque também tem gente que está assim, ou você concorda com o Bolsonaro ou você não presta. Ou você concorda com o Bolsonaro ou você então está contra o bem do Brasil. Que é rigorosamente o petismo às avessas. Lembra quando ou você é petista ou você está contra o bem do Brasil? Hoje tem gente fazendo isso. E que até ontem era liberal, escrevendo livros contra o PT, inclusive. Ah, você também escreveu? Sim, eu escrevi. 4. Com críticas muito duras ao PT. Mas eu não me converti ao petismo do outro lado. As razões por que eu me opus ao PT são as mesmas que me fazem criticar o governo Bolsonaro, rigorosamente as mesmas. O conteúdo é outro, mas o meu ponto de vista é o mesmo, que é o ponto de vista de um liberal, de um democrata. E que, portanto, não pode conviver com esse tipo de chantagem. Ah, mas a reforma não é necessária? É. E por causa disso, no comando da economia, o cara vai chegar para o Congresso e dizer, ou aprova, eu estou fora? Porque, afinal de contas, eu já fiz minha tarefa. Há, inclusive, um desapego em relação ao povo brasileiro que é muito ruim, isso pega mal. Um dos problemas dos nossos liberais, Fábio Cuba, eu vou escrever a respeito, talvez até um livro. Um dos problemas dos nossos liberais, ou ditos liberais, é a falta de empatia. Não sabe conversar com o povo, não sabe falar com o povo. E às vezes a falta de compaixão. Daqui a pouco nós vamos falar de uma decisão, ou de uma coisa que querem fazer no Minha Casa Minha Vida, que é de uma estupidez. Uma estupidez anticapitalista, inclusive. Né? Porque fica regulando mixaria, fica regulando migalha. Além de tudo. Eu já disse, eu posso entender a frustração do Paulo Guedes. Agora, ele acha mesmo que fazendo isso ele consegue votos na Câmara? Pode conseguir o contrário. Vão dizer, ah, é? Ou então a reforma sem Paulo Guedes não existe? Bom, acho que existe. Tá errado. Tá errado.
E, sim, na entrevista ele confirmou aquilo que todo mundo sabe, né? Que o Bolsonaro é contra a reforma. Aí ele disse, ele mesmo disse certa vez, eu não era a favor da reforma da Previdência, Paulo, sempre fui contra. Mas você me convenceu da importância disso para o país. A classe política está comprando a agenda econômica, porque ela não é só uma agenda econômica, ela é também uma agenda política. Por exemplo, quando você fala na Previdência, um pacto federativo, em descentralizar os recursos para os estados e municípios, isso também interessa ao prefeito de esquerda. Isso daqui é o Paulo Guedes falando sobre Bolsonaro. Até agora que eu saiba, Bolsonaro ele não quer papo com a esquerda. Aliás, referindo-se a governadores do Nordeste uma vez, ele disse, não venham me pedir dinheiro porque vão pedir dinheiro para Haddad. Numa referência ao fato de que no Nordeste o Lula venceu as eleições, o Haddad venceu as eleições. Eu falei o Lula, mas na prática foi o Lula. Né? Agora mesmo foi ao Nordeste. Vai uma repórter e pergunta sobre o índice de rejeição dele na região, que é maior do que no resto do país. Ele fala, não tem nenhuma pergunta inteligente. É difícil. E aí, ô Fábio Cuba? Sim. O Bolsonaro respondeu. O que o Bolsonaro respondeu? Vamos direto para a fala dele já. Quer ouvir então? Isso, vai. Vamos lá. Ninguém é obrigado a continuar como ministro meu. Logicamente, ele está vendo uma catástrofe, né? E é verdade, concordo com ele, se nós não aprovarmos uma reforma realmente muito próxima da que nós enviamos para o parlamento. Então, o que o Paulo Guedes vê não é não vidente, mas não precisa ser, para entender que o Brasil mergulha num caos econômico sem a aprovação dessa reforma. Olha, esse negócio, não, ele não quis dizer, quando ele diz ninguém é obrigado a ser ministro meu, é claro que ele não está falando vá se quiser. Toda a sequência é no sentido de que o Paulo Guedes fique. Agora, o próprio fato de o Bolsonaro ter sido contra a reforma, mas ele não foi contra a reforma faz 10 anos, ele era contra a reforma ano passado. Bom, então há outras pessoas que pensam como ele, ou que estão equivocadas como ele, ou que precisam ser convencidas como ele. De qualquer modo, esse caminho atrapalhado não é o melhor. E ele já foi ao Twitter, né? Você está com o Twitter aí? Tem outras falas no Nordeste. Antes do Twitter, eu vou pela ordem cronológica. Então vamos lá. Pode ser? Pode ser. Ainda no Nordeste, ele falou o seguinte. Se for uma reforma de japonês, ele vai embora. Lá, se referindo ao Japão, tudo é miniatura. Também falou... Em primeiro lugar, você concorda com essa afirmação que ele está falando? Não. Não, né? Previdência do Japão é grande. É grande, né? Quem não está acompanhando, quem está só ouvindo pelo rádio, eu estou com a mão no rosto, assim, fazendo a minha pausa eloquente em sinal de desconsolo. Eu não tenho... Dizer o quê? O que ele quis dizer com isso, será, Maria Lorena? Não, se for uma reforma de japonês em que tudo é pequeno... Por exemplo, a economia japonesa é grande. É bem maior do que a brasileira. Ainda é uma referência ao rapaz lá do aeroporto De onde vem, meu Deus, tanta falta de jeito? Como é que isso foi nos acontecer? Eu fico me perguntando. Não, eu faço um esforço enorme para tentar ver se encontra alguma coisa positiva, porque acho ruim também. Não adianta, o Bolsonaro está aí, o país tem que sair desse atoleiro. Agora, o Paulo Guedes, por acaso, será que usou essa imagem, reforma de japonês? Será que o Paulo Guedes usou isso? O contrário da reforma de japonês seria que tipo de reforma? Meu Deus! Bolsonaro, calado é um poeta. Continua. Também falou o seguinte sobre a declaração do Paulo Guedes. O Jair Bolsonaro disse, se não tiver reforma, ele tem que ir para a praia. Não precisa mais do ministro da Economia. Vai fazer o quê em Brasília? Então, se não tiver reforma da Previdência, não precisa mais ter reforma, não precisa ter mais ministro da Economia. Não.
Aí tem a declaração nas redes sociais que o Jair Bolsonaro disse o seguinte: peço desculpas por frustrar as tentativas de parte da mídia por criar um virtual atrito entre eu e o Paulo Guedes. Primeiro que é entre mim e o Paulo Guedes. Já que, vamos, acabou. Acabou tolerância zero agora. Tolerância zero. Entre eu e o Paulo Guedes é uma ova. Entre mim e o Paulo Guedes. Pelo menos isso o senhor pode aprender. O Lula aprendeu. Eu falava menos, parei de falar menos, falo menos. Eu comecei a falar entre mim, não falo mais entre eu. Tentativa da mídia de criar... Que mídia? Para com isso, vai trabalhar, vai governar o país. Para de ficar fazendo... Para de se comportar como um tuiteiro de 5ª categoria. Tira o Carluxo do comando do país. Ou do comando do Twitter, pelo menos. Ou manda o Carluxo fazer um curso de gramática. Manda o Carluxo estudar. Em vez de ficar só imaginando teorias conspiratórias. Arruma um ghostwriter pro Carluxo. Ô Fábio Vanguard, você que está na comunicação, arruma alguém para rever a redação dessa jossa aí. Para de barbarizar a política, para de barbarizar a economia, para de barbarizar o bom senso, para de barbarizar tudo, para de barbarizar a língua portuguesa. Continua. Nosso casamento segue mais forte que nunca. De novo, casamento. De novo, uma metáfora sexual. Qual é o problema dessa gente? Só pensa naquilo. É a personagem do querido Chico Anísio, a Dona Bela, acho que chamava. Da escolinha. Sim. Me lembro da Zezé Macedo. Um amigo passou do outro lado, fez uma graça. A Zezé Macedo, né? Zezé Macedo. Casamento o quê? É política. Tá transando com o Paulo Guedes? Tá dormindo com o Paulo Guedes? Tá pegando o Paulo Guedes? O que você imagina, como diria Ulisses Guimarães numa outra situação, imaginem a cena, senhores. Prefiro pensar no apocalipse. Casamento uma ova. Nosso casamento segue mais forte do que nunca, kkkk. Deu risada. Ó, a redação, de novo, japonês, eu quero que a redação se manifeste. De novo, japonês. Nosso casamento segue mais forte do que nunca, kkkk. É que faltou um no anterior. KKK. Japonês, quando você diz KKKK, KKK. tem alguma situação É que eu prefiro o H. Ou então... É, esse é mais sutil. Não, É mais... RS. RS. Esse é o governo do KKKKKK. Não dá, eu não sei por onde eu começo a tentar consertar vocês. Livro de gramática, mas também a gramática não dá uma moral. Pela moral, mas aí a moral sem nenhuma gramática também ficaria incompreensível. Livro de matemática, não sei. E completa, no mais, caso não... Completa ainda? Completa. Ô, japonês insaciável, Não é meio tanque. No mais, caso não aprovem a Previdência, creio que deve trocar o ministro da Economia pelo de Alquimia, só assim resolve. Meu Deus. Olha, e depois, aí é o seguinte. A gente tenta, né? Atenção, eu nunca vi... Vou fazer uma declaração agora aqui que tem peso. Eu nunca vi a imprensa tão engajada, aliás, até demais, numa tese como da reforma da Previdência. Vocês já viram? Eu nunca vi. Eu tenho 57 anos. Comecei no jornalismo meio tarde, porque eu era professor. Comecei com 25. Estou falando isso porque tem moleque aqui que tem 12 anos.
Trabalho escravo, trabalho infantil, na verdade. Logo o Ministério Público chega aqui, tudo trabalho infantil. É A brincadeira. Lorena, tá? por exemplo, tem 8. Oh, meu É Deus. mentira, tá, gente? Cuidado que o Ministério Público acredite, né? Então. Acredita. Então, em 32 anos de jornalismo, eu nunca vi a imprensa tão engajada numa tese como na reforma da Previdência. Acho que até demais. Acho que até demais. Levou um truque do Paulo Guedes e fez de conta que não aconteceu. Porque ele falava economia de 1 trilhão, quando se foi ver, ele tinha feito um troço que era economia de 1 trilhão e 300. A perspectiva, pelo menos. 300 milhões, bilhões, não são uma coisa assim irrelevante. E as pessoas agasalharam e, na boa. As pessoas se deixaram enganar em nome da causa. Né? Então é mentira que a imprensa esteja contra aquela que é a principal proposta do governo, que é a reforma da Previdência. Ah, é porque eles passaram a anunciar agora sobre a reforma. Mentira! Mentira! Muito antes vem esse apoio. Se é pessoa que tem apoio na imprensa, acrítico inclusive, excessivamente acrítico, deveria ser mais crítico, é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes o único que puxa a orelha do Paulo Guedes que eu conheço sou eu. Ao estilo da trombada. Tem outras pessoas, tem pelo menos mais 2 pessoas que eu conheço, não vou citar nome porque fica aparecendo e também não quero botar ninguém na... Entendeu? Né? Ao estilo. Deveria, inclusive, ser mais crítico ao Paulo Guedes. Não para derrubar o Paulo Guedes, para melhorar o Paulo Guedes, para corrigir o Paulo Guedes, para ele parar de fazer isso que ele fez hoje. Que só gera instabilidade. E se está achando que isso repercute positivamente no Congresso, o resultado é o contrário. Né? Então, definitivamente, o caminho não é esse. O caminho não é esse. Não tem essa, ou faz o que eu quero, eu tô fora. Ou faz o que eu quero, eu chamo as ruas. Ou faz o que eu quero. O que há? O país passou, o país viveu o plano real. E não teve isso. O plano real, perto da reforma da Previdência, a reforma da Previdência, ou melhor, perto do plano real, e do que ele significou para a economia brasileira, assim, comparar uma formiga com um elefante. Em nenhum momento se ameaçou o país com caos. E os brasileiros compreenderam. O problema é a gente ter um presidente que, quando tem de explicar, diz: se for uma reforma de japonês, ele vai embora. Lá no Japão, tudo é miniatura. Érico Oyama. Acho que se referindo aos bonsais, né? É verdade, bonsai que eles diminuem, né? Bonsai, é verdade. Tá ligeiro, hein, Érico? Tá ligeiro. É. Então, em homenagem, já que nós temos o nosso ninja aqui, o nosso ninja que tem um lado menudo, né? Um lado menudo, assim, uma coisa alegre. Vamos quebrar o copo com o pulso firme, né? Algo japonês, né? Seja livre. Yoho quer dizer o que em japonês? E